Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindas, Grace, Fran, pessoal que acompanha aí de pertinho, né? Essas maravilhosas que acompanham aqui o perfil. E a gente teve um debate bem importante aí também ao longo da semana. E para hoje a gente vai comemorar o Dia do Orgasmo, num primeiro momento, falando sobre orgasmo, né? Conversando e compartilhando aí sobre esse tema que há aí muita curiosidade, muita necessidade de informação. Então o papo por aqui hoje é quente, né? Patrícia, seja muito bem-vinda. Peço a vocês que aproveitem aí, cliquem no aviãozinho para enviar, né, em forma de direct para outras mulheres e também aos homens. Lembrando que eu vou falar aqui de conceito de orgasmo e dar algumas dicas sobre orgasmo. E até, inclusive, um seguidor comentou comigo assim, tá, mas eu vejo muito se falar de orgasmo feminino e não ouço aí falar de orgasmo masculino, homens não chegam ao orgasmo, como é isso? Eu achei muito pertinente. E ao mesmo tempo eu devolvi a pergunta para ele, né? Por que você acha que isso acontece? Você acha que eu recebo qual a queixa mais frequente, né, em relação ao orgasmo, a dificuldade, né, de conseguir um orgasmo? De homens ou de mulheres? O que vocês acham? José é representante aí, né, dos homens, seja muito bem-vindo. Maju, a Patrícia deu um tchauzinho aqui. A Estela, muito boa tarde. Bem feliz em contar com a presença de vocês. O Goku também, seja muito bem-vindo, Goku. E é bacana isso, né, de perceber o interesse de vocês pelo tema. Inclusive, pensando sobre isso, né? A gente pesquisa, a gente se envolve em temas que tenham uma relação aí com algo que me é importante. Quando a gente pesquisa na internet, pesquisa perfis, acompanha as redes, isso quer dizer da gente, né? Então, o que eu entendo? Eu entendo que vocês se importam com isso, né? Se importam em sim sentir prazer, ter um momento de prazer, de orgasmo mais especificamente, né? Porque prazer é muito amplo, mas orgasmo a gente se volta aí para as relações sexuais. E que bom, porque né, envolve autoconhecimento, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também, e envolve aí se sentir merecedor e merecedora de ter esses momentos prazerosos na hora H. A Grace, sim, Grace, venha, volte aqui, Grace, por favor, hein? Vai chamando o pessoal aí, como eu brinco, né? Chama as amigas, chama os amigos, para que todos possam aproveitar esse tema, porque orgasmo é para todas as pessoas. E aí eu estava até pensando sobre isso, né? De corpo, de orgasmo, de atividade sexual e também de pessoas transgênero, né? Homens com pepeca, que a gente diz, né? Mulheres com pênis, mulheres transgêneros, então que tem aí um biológico feminino ou um biológico masculino, né? E aí um funcionamento e uma resposta sexual diante desse corpo. A Mariana também está aqui conosco, seja muito bem-vinda, Mari. Aproveita e envia as amigas, os amigos aí no aviãozinho, compartilhem com as pessoas para que mais pessoas possam aproveitar para falar sobre esse tema. E falar é também muito importante, né? Poder ter mais informações sobre sexualidade, hoje especificamente falando de orgasmo, porque se a gente for pensar em termos de orgasmo, né, o que é a expectativa muitas vezes das pessoas? O que é esperado quando a pessoa vai aí ter uma relação sexual? O que ela entende que ela pode sentir e que ela vai interpretar como sendo o orgasmo? Como eu tenho esse parâmetro, assim, né? Eu ouço falar muito assim, eu tenho dificuldade, eu nunca tive orgasmo, ou, será que eu tive, né, uma dúvida? Como saber se eu já tive orgasmo ou não? O que facilita ter orgasmo? O que dificulta ter orgasmo?
Então isso é bastante importante. A gente também conta aí com a Dayana, seja muito bem-vinda, Day. Enviem seus comentários, suas perguntas e vamos que vamos, né? Vamos começar aí valorizando quem conseguiu chegar já. A Denise também, muito bem-vinda, Denise. Aproveita, manda para as amigas, para os amigos, vai ficar disponível depois, né, no IGTV, para quem não conseguir acompanhar agora ao vivo. Mas ao vivo acho que é muito mais legal, né? Oi, Dai! Muito mais legal porque a gente tem essa oportunidade de troca e de conversa, então que eu valorizo bastante e eu penso que vocês também vão se sentir à vontade para enviarem aí suas perguntas, né, Estela? Estela mandou um emotion assim, né? Envergonhado, isso também tem muito a ver com orgasmo, viu, Estela? A questão da vergonha aparece muito em consultório, aparece muito nos relatos, especialmente os femininos. E aí, até respondendo que eu recebi de um seguidor, né? Ai, Ju, mas eu sigo as redes sociais e o que é mais falado é de orgasmo feminino do que de orgasmo masculino. O que que acontece? Acontece que as queixas, né, de uma maneira geral, as mulheres acabam procurando um pouco mais atualmente, né? Um pouco mais os cuidados relacionados à saúde, né? Isso historicamente a gente tem esses dados, inclusive até pela nossa cultura machista, o que quer dizer quando eu procuro ajuda, né? A questão, sou fraco, enfim, né? Eu tenho uma dificuldade. E a questão da virilidade. Então, já há evidências de que na área da sexualidade os homens demorem cerca de 5 anos a mais para de fato procurar uma ajuda. Então, aqueles homens que têm algum problema aí com relação ao orgasmo, por exemplo, eles vão demorar mais, né, para chegar a procurar ajuda. E também, historicamente, a gente sabe que essas dicas que eu vou trazer hoje para vocês, a maior parte dos homens, eles têm um pouco mais de facilidade em praticá-las. Então, aí aumentam as chances, né, de orgasmo, tá? E então tem essas diferenças, né, entre um corpo feminino, um corpo masculino, e o conceito de orgasmo. A Mel também chegou aqui, seja muito bem-vinda, Mel. E Evelyn, acho que é isso, não tenho muita certeza. Mas seja muito bem-vindo, bem-vinda, né? Todos muito bem-vindos. Então, para começar, assim, tem essa diferença, sim, né? Mas para conceituar orgasmo, porque como eu comentei com vocês, tem muita fantasia do que seja o orgasmo. Será que eu já tive? Será que eu não tive, né? E aí, brevemente, eu vou explicar também um pouquinho de resposta sexual para vocês, porque envolve o orgasmo, né? Então, tanto homens quanto mulheres possuem 3 fases, tá? De resposta sexual. Então, o desejo, a excitação e o orgasmo. Por fim, o orgasmo, tá? Tanto em homens quanto em mulheres isso acontece. E aí, recentemente eu ouvi uma analogia que eu gostei muito, que eu acho que facilita essa nossa compreensão do que é o orgasmo. Então, a analogia é a seguinte, é comparar o orgasmo com a nossa experiência em uma montanha russa. Todo mundo já foi a uma montanha russa? Como que é, né? Como que o nosso corpo responde? Então, a ideia assim, quando eu estou subindo a montanha russa, eu estou aí, né, nessa fase de excitação e todo o meu corpo, ele vai responder, né? Então, a questão da frequência cardíaca aumenta, né? Então, você vai sentir aí ataque cardíaco, você pode ter aí toda uma resposta, né? Porque o seu corpo ele tá se preparando, ele tá acumulando o que a gente chama de tensões sexuais, né? Tá liberando aí também sangue para todas as partes do corpo. No caso do homem, a questão da ereção, né? No caso da mulher, tem também as diferenças na região da vulva, de entumecimento, de inchaço ali do clitóris. E aí depois, quando você vai descer essa montanha russa, é onde há o clímax, né? Então, uma sensação assim de emoções muito intensas e de liberação dessas tensões sexuais. Então, você pode, inclusive, e é esperado isso, né, que você tenha aí
contrações musculares involuntárias. Então, esse é um dos sinais de que está na fase do orgasmo, né? Nessa parte dessa liberação dessas tensões sexuais. E se a gente for pensar também na montanha-russa, essa descida de emoções intensas, será que ela demora para acontecer? É uma descida lenta ou é uma descida rápida, né? Uma fase rápida? Sim, ela é uma fase breve de descida nessa montanha-russa e o orgasmo também é assim, é uma fase breve. Então, isso às vezes também dificulta na compreensão de que a pessoa está tendo um orgasmo ou teve um orgasmo, né? Porque se a gente for pensar assim em toda a resposta sexual, as mulheres demoram um pouquinho mais para essas fases anteriores, aí cerca de 8 minutos a mais do que os homens, né? E aí, por isso a importância das preliminares também, que a gente fala tanto, né? E que às vezes alguns homens têm um pouco de dificuldade em entender que isso diz respeito a todo um funcionamento, uma anatomia, né? A parte biológica dessa mulher, para que ela consiga se excitar, lubrificar, né? E estar pronta aí para a relação, seja com penetração ou não, né? Mas tem essas diferenças, né? E essas diferenças é muito importante a gente estar atento e ter esse tipo de conhecimento da resposta sexual, porque inclusive às vezes a pessoa entende assim, ó, poxa, você é uma pessoa mais sensível, né? Que de repente tem aí em outros momentos essas mesmas reações intensas, né? Como na excitação, de que vai aumentando a frequência cardíaca, eu vou sentindo meu coração mais acelerado, essas contrações involuntárias, tá, mas o que tá acontecendo? Será que eu tô passando mal? E tem, né, tem histórias assim de que a pessoa de repente interrompe porque ela não tá entendendo o que tá acontecendo. E por isso a importância desse tipo de conversa. É normal, é comum, é esperado, você está chegando nessa terceira fase, que aí é o orgasmo, né? E que o orgasmo, até pensando aí. Deixa eu só cumprimentar outras pessoas que entraram, né? A Cris, seja muito bem-vinda, a Marília, Marielle, a Tami, que a gente vai estar hoje à noite lá no Desbloqueio Feminino também com uma live sobre orgasmo. Sara, é isso? Liz Neto, Cat e Ubuntu Viagens. Todos muito bem-vindos e bem-vindas, que esse é um tema para todos, né? Para homens, para mulheres. Então, que vocês estejam muito à vontade aí para mandar seus comentários, suas perguntas, o que vocês pensam sobre o assunto. E só para uma introdução, aí eu tô trazendo um pouquinho então do conceito de orgasmo, né, dentro da resposta sexual masculina e feminina. E em outro momento, quem sabe a gente possa entrar até um pouco mais nesse assunto para ter uma melhor compreensão. Né? Então, mais brevemente, o que esperar, né? Porque a gente não tem essa frequência de conversar sobre, e aí eu também fico pensando, as pessoas que estão iniciando a sua vida sexual, tá, mas assim, como que eu sei que eu tenho um orgasmo, eu vou ter? O que é esperado do meu corpo, né? O que eu posso olhar no corpo da parceria, seja parceiro ou parceira, certo? A Carol, muito bem-vinda. Vamos comemorar esse dia, isso mesmo. E inclusive já complemento, porque isso de comemorar, né, gente, e de ter orgasmo, eu ouvi o seguinte no começo do isolamento social, né? Ju, mas como assim, né? Eu tô sozinha, como é que eu vou ter um orgasmo? Como, gente? Como será? Né? Será que a gente sempre precisa de uma parceria para poder ter um orgasmo? Como que é isso? Hoje é dia do orgasmo, sim, dia 31 de julho, viu, Ubuntu? Por isso também do tema de hoje ser esse. Tanto para que as pessoas possam, como você disse, comemorar, né? Quanto conhecer um pouco mais sobre o conceito de orgasmo. E aí, tem uma das dicas, porque hoje eu tenho 5 dicas para passar para vocês, que tem a ver com isso, né? As pessoas que talvez estejam assistindo e assim, ai, Ju, mas eu não tenho parceria. Vocês acham que precisa ter parceria? O que vocês acham? Para poder aí ter essa questão do orgasmo, né? Ou ter o prazer, né? O gozo relacionado à sexualidade. Porque o orgasmo, sim, é muito específico
da relação ali, né, sexual, desejo, excitação, orgasmo. Mas como que eu sei? Como que eu posso conhecer? Será que é possível? Eu preciso de uma parceria? Eu não preciso de uma parceria? O que vocês acham? Fica aí para pensar. Quem quiser compartilhar a resposta. Não, sozinho dá para viajar muito bem. E é isso também, né, gente? Porque a pessoa, o seguidor que me questionou, trouxe isso. Mas a gente vê muito mais lives sobre orgasmo feminino. E aí, é isso. Das dicas que eu vou trazer hoje, o quanto que os homens já praticam e o quanto que as mulheres ainda não fizeram, digamos assim, essa caminhada, né? Essa jornada de autoconhecimento, certo? Ah, legal, olha só. Que nem o Goku falou que não, que sozinho dá pra viajar muito bem. A Grace falou, precisa não, né? E, mas junto é gostosinho também. Uhum. E vai entrar um pouco nas nossas dicas, porque depende muito de como que essa parceria às vezes vai entender o que a gente tá pedindo, o que a gente gosta, o que a gente não gosta também, né? Às vezes com parceria pode ser bem mais complicado, inclusive, a depender da parceria, né, gente? A Mel disse que não precisa. E a Grace colocou: até acho que com outra pessoa é mais difícil de chegar ao orgasmo. Muito interessante, Grace. E sabe que, enquanto psicóloga e sexóloga, eu indico muito isso, né? Às vezes, você vai se perceber conseguindo, como a Grace falou, um orgasmo sozinha ou sozinho, né? E com a parceria é mais difícil. E por isso a importância de uma das dicas que tem a ver com autoconhecimento também, mas da masturbação, né, do autotoque, que é o seguinte, tende a ser menos ansiogênico, né, e a ansiedade ela pode atrapalhar muito nessa questão do orgasmo. Então, assim, quando eu tô sozinha, quando eu tô ali na masturbação, eu consigo entender o que que acontece, né? Eu tenho um parâmetro para entender o que que acontece que às vezes com a parceria é mais difícil. Como assim, Ju? Bom, eu consigo entender se o meu funcionamento está adequado, no sentido assim de desejo, excitação e orgasmo, se o meu corpo ele está respondendo sexualmente, se ele está funcionando nessas três fases. E aí pode ser que, como a Grace falou, a dificuldade seja só com a parceria, ou às vezes as pessoas vão comparando e aí a dificuldade é com uma parceria e não com outra parceria, quem não tenha, né, parceria estável. Ou ainda, às vezes a pessoa consegue ter durante uma fase da vida e em um outro momento ela para de ter, ou em alguns locais, né? Até inclusive se a gente for pensar nessas dicas, né? Nessa primeira dica de autoconhecimento e na dica aí de masturbação, é bem importante a questão de privacidade, né? De que, eu não vou ser pega aqui, né? No autotoque ou me masturbando. A questão da privacidade, ter um local, né, em que você possa explorar a sua intimidade sem ser interrompido, interrompida, sem essa preocupação, porque senão você não consegue focar, né, nas suas sensações e em como que o seu corpo está reagindo. E aí, tá, eu tenho a minha versão sem parceria, como que acontece, o que que eu gosto, e depois eu posso ter uma versão com a parceria, né? Primeiro sem, depois com. É um pouco do que a gente também recomenda, assim, seja feliz sozinho, sozinha primeiro, e aí depois você consegue compartilhar com outra pessoa como é para você algumas experiências, o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que você tá disposto, disposta a experimentar ou não, a conhecer ou não, os seus valores mesmo, né? Então, sim, Grace, eu super concordo contigo, assim. E aí, a Estela tá perguntando aqui, né? O orgasmo na relação pode ser diferente do orgasmo na masturbação? A gente tem essas diferenças sim, viu, Estela? A gente tem, não especificamente por estar na relação ou na masturbação, mas é muito mais a questão do autoconhecimento, porque assim, quando envolve uma parceria, é muito importante, por exemplo, que você consiga que você tenha esse autoconhecimento, que é a primeira dica de hoje, gente. Pratiquem o autoconhecimento, sabe?
Ah, usa lá o espelhinho, eu sei. E para as mulheres, assim, lá desde a infância, eu não sei vocês, mas pelo menos eu não era muito estimulada a pegar um espelhinho e entender como que era a região da vulva, ou a mexer, né? E aí, geralmente, os meninos são mais estimulados a manipular, a se tocar, a olhar o seu pênis, e aí a entender, né? Então, esse autoconhecimento, onde fica cada coisa, né? E aí eu trouxe para vocês, eu gosto muito, né, de tentar explicar, assim, eu acho que às vezes, geralmente é mais fácil com quem tem muita dificuldade para se olhar, começar de uma forma mais lúdica, né? Então eu trouxe para vocês aqui uma vulva, olha só, né, como assim a pessoa em pé. Então se a gente for olhar aqui, e aí nós temos aqui a região do clitóris, o pessoal falava do ponto G, né? Ah, mas é um pontinho. A uretra, né? Canal vaginal, aqui, quando vai haver a penetração. E aí é bem importante isso aqui do clitóris, ó. A parte interna, que muitas vezes a gente não tem noção. E são mais de 8.000 terminações, fibras nervosas para serem estimuladas. É o órgão do prazer, entende? Então, respondendo ali a Estela, né? E também ao encontro do que a Grace falou, às vezes, quando a mulher consegue aí na masturbação estimular, e aí, gente, é muito essa ideia de ter um local tranquilo, calmo, onde você possa relaxar, onde você tenha tempo para se tocar de formas diferentes, esse toque, né? Aqui no caso do clitóris, com intensidades diferentes, né? A gente tem vários tipos de toque que você pode fazer em todo o seu corpo, porque isso ajuda, né? A gente tá falando, o orgasmo, a gente tá falando aqui de vulva, nesse caso das mulheres, mas quando você tem um orgasmo, todo o seu corpo tem um orgasmo, né? Todo o funcionamento biológico, ele acompanha, né? Então, o poder aí ter esse conhecimento, né? Seja no primeiro momento de uma forma mais lúdica, mas depois conseguindo aí pegar um espelhinho, entendendo, percebendo, quando que eu tô excitada, quando que eu não tô. Porque o homem é muito mais visível, né, gente? Ficou ereto, tá excitado, né? Aqui a gente tem prepúcio, glande, né? Testículos, é um pouco mais simples e visível. E aí também com relação ao orgasmo, se a gente for pensar aí aos tipos de orgasmo, falando um pouquinho do que a Estela perguntou, geralmente, tá? Quando há estimulação aqui do clitóris, são orgasmos mais intensos, mais perceptíveis para a mulher, né? E a mulher, ela também pode ter orgasmos mais difusos, como se fosse uma onda assim, né? E vários orgasmos naquela mesma relação sexual. E aí, como são mais difusos, menos intensos, né? Isso muito relacionado, inclusive, à penetração. Às vezes a mulher não consegue ter essa percepção, né? De que houve ali alguns orgasmos e por isso que eu falo, qual que é a expectativa? Né? Qual que você acha que vai acontecer com o seu corpo? Qual que vai ser essa sensação? E aí, pensando, né, o autoconhecimento, o relaxar, né, de você estar ali aberta às sensações, ao que vai acontecer com o seu corpo, e aí fazer esse exercício de ser sozinha num primeiro momento. E aí eu tô focando aqui no sozinha porque a maior parte dos homens, a princípio, já se masturbam, eles têm um pouco mais, de forma geral, tá, gente? De liberdade para isso, menos culpa, menos vergonha. Tem algumas questões que eu já compartilhei com vocês, né, do que influencia na sexualidade, por exemplo, até mesmo a questão religiosa, é pecado, não pode fazer, não pode. Tem alguns tabus também com relação à masturbação, do tipo, mas se eu me masturbar e depois eu
vai prejudicar, né, minha atividade sexual. E na verdade o que a ciência tem demonstrado aí, as pesquisas, é que não, que ajuda muito nesse autoconhecimento e a perceber aí essas sensações, né, do seu corpo. E aí, complementando, se a gente está pensando em autoconhecimento, né, em relaxar para aproveitar, né, o popular relaxa e goza, assim, né, aproveitar ali o prazer, o quanto que vocês acham que é fácil de uma pessoa relaxar, assim, ela ter tempo, até já falei um pouco sobre isso também, para autoconhecimento, para atividade sexual, ela não tá assim, eu preciso daqui a pouco fazer tal coisa, e ela poder de fato relaxar e se envolver, né, de forma plena com o que está acontecendo com o seu corpo. Vocês acham que isso é fácil, assim, se a gente for pensar? Passei a bola para vocês, quero ver o que vocês acham. Agradecer aqui ao Tiago também, a presença, a Amanda. O Ubuntu falou aqui, até acompanhado se chega sozinho também. De toda maneira é muito bom e essencial, ok? É muito, muito bom, tá? E aí a questão do essencial, na verdade, depende muito do indivíduo. Tem pessoas que né, não tem tanto essa prioridade assim, né? Mas são pessoas diferentes, prioridades diferentes muitas vezes. Agora falando aqui, deixa eu ver se alguém comentou sobre o relaxar. Excelente abordagem, porque tanto tabu de uma coisa tão boa como o orgasmo, enfim, o sexo. E especialmente se a gente pensar na masturbação feminina, né? Porque, poxa, a possibilidade de ter prazer sozinha, como é que fica o papel masculino? Às vezes o homem entende como algo que vai prejudicá-lo também, essa mulher, essa parceira, se masturbar. Tem tudo isso. Ai, não, vai que ela descobre que é melhor sozinha. Mas não entendendo que se for melhor sozinha num primeiro momento, ela pode. E depois tem essa dica de comunicação também. Comunicar para o parceiro o que ela gosta e o que ela não gosta. Porque eu brinco assim, se a gente tem autoconhecimento, né? A pessoa se masturba, se conhece. É a mesma coisa assim. Eu tenho uma casa, mas eu não conheço os cômodos dessa casa. Como que eu vou receber uma visita e vou apresentá-la para essa casa? Né? Onde ela pode entrar, onde ela não pode. Ela tá chegando, de repente ela fica só ali pela sala, eu não me sinto confortável de ela já ir explorando tudo. Então, todas as partes do corpo, todas as possibilidades de sexo, né? Sexo oral, que foi um tema que a gente falou aqui também essa semana, sexo anal, enfim. Como? Se eu não conheço, se eu não sei a preferência que eu tenho, como que eu vou receber essa parceria e poder comunicar isso, né? Seja verbalmente, assim, falando diretamente, ou seja de uma forma um pouco mais indireta, né? Pega a mãozinha e leva onde você prefere ser tocada, de que forma, entende? Também é possível isso, mas às vezes o outro não vai adivinhar, sabe? Também tem um pouco dessa expectativa, às vezes feminina, de que o parceiro, assim, ele é homem, ele sabe tudo, e assim, ele que tem que me proporcionar prazer. E aí, o que vocês acham disso? Como é que faz? Assim, eu vou tacar ali a responsabilidade, colocar na mão do outro, do meu prazer, da minha felicidade. É um pouquinho arriscado, assim. A gente sabe que historicamente tem, e muitos homens também ainda têm essa autorregra. Eu tenho que satisfazer a minha parceira, né? O meu parceiro, a parceria, senão como é que fica a minha virilidade? Como que eu vou ser visto? Enfim, gente, tem uma série de regras, de autorregras, de aprendizagens que vão influenciar, né? Nesse relaxar, nesse orgasmo. E aí, respondendo vocês sobre isso da dificuldade de relaxar, né? Que eu vejo isso muito comum. A gente tem também uma cultura que nos diz assim: produza, faça, trabalhe, né? Quando alguém te diz assim: eu fiz nada final de semana, como assim você fez nada? Gente, mas fazer nada é bom também, né? Porque o nada pode ser
Isso que às vezes as pessoas não estão percebendo, valorizando, que é perceber esse corpo relaxado e não contraído e pronto e atento ao trabalho, à produção, né, a outras questões que não as sexuais, porque aí tem esse contraponto, né, para a gente poder aproveitar aí e para a gente poder ter orgasmo, envolve relaxamento, envolve atenção plena, né? Envolve aí o que eu também coloquei como uma dica, que é o foco nas sensações. Como é que tá o teu corpo agora? Você já fez esse exercício? Vamos fazer juntos. Como é que vocês estão? Como é que tá aí o coração, né? A frequência cardíaca? Respirem fundo e tentem perceber como é que tá o corpo de vocês nesse momento. E quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Deixa eu ver aqui, que mais umas perguntinhas. A Estela perguntou aqui, opa, desculpa. O sexo necessariamente acaba depois da ejaculação masculina? Ótima pergunta! Muito bom, Estela, porque assim, como eu estava falando para vocês inicialmente, né, a gente tem as 3 fases: o desejo, a excitação e o orgasmo. Então a ideia é que após o orgasmo, a gente chegou aí na 3ª fase e aí tem a finalização, né? E aí, no caso do homem especificamente, que é isso que ela está perguntando, ele vai precisar aí de um certo tempo para que tenha uma nova resposta sexual, para que de novo tenha desejo, excitação e outro orgasmo, né? E nesse quesito é diferente da mulher, que, por exemplo, ela pode ter vários orgasmos, né, ao longo da mesma relação. Ela não tem esse período que a gente chama de período refratário, que é o caso do homem, né? E tem isso também, que às vezes pode ser um problema aos casais, né? Ah, ejaculou, aí acabou tudo. E aí a mulher que geralmente tem um tempo maior aí tá aproveitando, como é que ela fica, né? Então a gente pode pensar aí na própria masturbação entre, né, de o parceiro estar proporcionando isso para parceira, né? Ou de eles começarem novamente, dar esse tempinho para ele, né? Explorarem o corpo um do outro, não só com foco, né, na vulva e aí no pênis. Então tem outras possibilidades de aos poucos, daqui a pouco ter uma outra resposta sexual masculina. Só que entender essa resposta sexual é muito importante, porque às vezes a mulher assim, eu já vi a mídia, gente, né? Às vezes traz assim algum filme, como assim isso já não tá pronto? Vamos, a gente já tem que ir de novo, eu quero mais e tal. Mas ele pode querer, mas assim, não é. Ele precisa de um tempo biológico mesmo para poder aí de novo ter uma outra resposta sexual. Isso é esperado. Quando a mulher sabe disso também, é mais fácil, né? Porque aí eles podem estar fazendo outros tipos de carícia, ele pode também estar auxiliando aí, né? Proporcionando masturbação nela. Não tem problema nenhum. É isso, né? E às vezes tem esses descompassos entre feminino e masculino que as pessoas não conseguem alinhar algumas coisas e aí elas entendem que elas têm um problema. E, na verdade, nesse caso não é um problema, é a resposta. Né? Assim como as mulheres tendem a demorar um pouco mais, e é do nosso biológico, do nosso funcionamento, da nossa anatomia, o homem ele vai também, depois que ejaculou, ele vai ter esse período refratário aí para voltar a ter uma outra resposta sexual, né? Ana, seja muito bem-vinda, Ariel, Driele. Muito legal que vocês tenham interesse por esse tema. Enviem para outras pessoas também aí no aviãozinho, porque é bem importante. O pessoal tava brincando aí também, né? Agora a gente vai conversar e depois vai comemorar. Sim, gente, essa é a ideia, né? A ideia é que vocês possam ter orgasmo, né? Ter prazer aí. E por isso dessa live de hoje no dia do orgasmo. O Goku falou aqui. Legal essa interação também. Estela, acaba não. Pode até ser que ele pegue a ereção, mas dá pra transar de outras formas sem penetração das genitálias. Isso é muito legal que o Goku traz, porque a gente tem essa tendência, né? Atividade sexual, penetração. Não, né? A gente pode ter outras
possibilidades de explorar esse corpo muito mais do que a gente. E tem também esse viés, né, da educação dos homens, muito assim, o falo, o pênis, né? E a gente sabe que outros toques podem ser muito prazerosos também. E aí é importante lembrar disso, que sexo não é só penetração, que dá para ser outras formas de sentir prazer, de ter estimulação. Muito bem lembrado, isso mesmo. Deixa eu ver aqui. A Alice colocou o seguinte: os orgasmos múltiplos ocorrem por continuar estimulando após o primeiro orgasmo. Isso, a ideia é que continue aquele movimento para que você possa ter outros orgasmos. E lembrando que eles tendem, se for com a penetração, a serem menos intensos, tá, Alice? Então, por isso que eu falei que uma das dicas é foco nas sensações, porque às vezes pode passar despercebido, sabe? A mulher não considerar que ela teve um orgasmo porque foi de uma forma menos intensa do que seria, por exemplo, quando há o estímulo do clitóris, né? Aí, de novo, tá? Lembrando que internamente, ó, ele é bem maior. Então, muitas vezes vocês. Ah, não, eu vou estimular só aqui. Mas você pode estimular aqui também, né? Lábios internos, tá? Não vou chamar de pequenos lábios, porque agora a gente tem usado mais lábios internos e externos, porque às vezes, como a gente tem uma diversidade de vulva também, os internos podem até ser maiores do que os externos, tá? Então tem bastante diversidade nesse sentido da vulva, de como ela se apresenta, assim, visualmente falando, tá? Deixa eu ver aqui. O pessoal tá entrando aqui também, Angelita, né, que é da área da fisioterapia, muito bom tê-la conosco aqui também, Angelita. Tamis. Goku, conversar é essencial, cada pessoa é única e diferente, muito bom, isso mesmo. Inclusive, só retomando assim, a gente falou um pouquinho de autoconhecimento, né, de se olhar, e dentro desse autoconhecimento, gente, é muito legal assim, eu me olho lá de corpo inteiro no espelho, como que eu me sinto? Enquanto mulher, enquanto homem. Eu me sinto atraente, eu me sinto bonita, bonito. Eu sinto que, não, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Como que é? Porque isso também, né? Daqui a pouco eu tô entendendo que não, eu nem sou desejável. Né? E aí, tá, vai pro teu corpo. Como que é, né? Olhar, tentar se perceber quando tá excitada, que diferença que tem, lubrificação, né? Porque se vai tentar penetração, às vezes tem isso também, qual é o momento mais adequado. Não, espera um pouquinho, né? Vamos mais devagar. Por quê? Porque tá sentindo que não tá tão lubrificada para de repente fazer uma penetração. E isso, quando a gente tem ali a masturbação, porque eu também já ouvi o seguinte, de mulheres que elas têm dificuldade de se masturbar com os dedos, né? Fazer o autotoque aí nessa parte da vulva. Então, muitas vezes vai ser utilizado aí um vibrador, né? Um objeto. O vibrador é o mais recomendado, porque a gente também tem que cuidar, assim, com que objeto de repente vai querer penetrar. Mas isso, sabe? Entender, agora eu consigo porque eu estou bem lubrificada, então eu posso receber uma penetração, que eu estou relaxada o suficiente, lubrificada o suficiente para isso. Não vai doer, vai ser prazeroso, né? A tendência é muito mais prazer do que dor, do que de repente não perceber isso e forçar uma penetração e aí ter uma experiência ruim porque vai doer, tá ali contraído, não tá assim algo para receber, algo lubrificado que tem aí uma facilidade de penetrar. Então tudo isso também é autoconhecimento, né? A gente conseguir perceber e assim, tô lá na masturbação. Como que eu me sinto também com relação às minhas emoções? Eu tô à vontade, eu tô com vergonha, eu tô constrangida, eu tô com culpa, eu me sinto culpada. De onde será que vem isso, né? Tentar se entender e também ter paciência consigo, né? Porque a gente sabe que nós aprendemos várias coisas sobre isso. E aí coisas do tipo, não faça, é errado,
né? É pecado. E aí tem também um processo de desconstrução dessas ideias, dessas regras. Então, às vezes, eu sei racionalmente que não tem problema, né, praticar masturbação, e eu recebi um comentário de uma seguidora sobre isso, mas quando eu vou fazer, eu tenho dificuldade, né, eu bloqueio. E aí, por isso a importância desses cuidados, estar num local, esse espaço é meu, eu não vou ser incomodada, eu vou ter privacidade, não vou ser interrompida, interrompido também. E eu posso aqui estar me conhecendo e percebendo como eu me sinto. E as emoções são muito importantes. Ah, eu me sinto feliz, eu me sinto livre, solto, solta para viver tudo aquilo que o meu corpo está me permitindo viver, todas as possibilidades desse corpo, né? Então isso é extremamente importante, tá? Preparar sim um tempo para isso, gente, porque a gente tem a tendência, né? Como disse uma cliente minha esses dias, bom, eu sou ansiosa como não escapo, né, que todo mundo é nesses tempos atuais aí. E por isso da paciência também, de aos poucos a gente ter essa construção de autoconhecimento. Não é que você vai agora pro banheiro com espelhinho e uhul, né? Já vai sair de lá, não, gente, é um pouquinho por vez. Isso é uma construção, tá? E aí de ter esse tempo de poder relaxar e focar e se perceber. E aí, como o Goku falou, que eu acho que gostei muito também da comunicação, e aí também entra a vergonha, né? Ai, mas eu vou falar pra minha parceria, o que que ele vai pensar, o que que ele vai achar. Primeiro você começa mandando essa live pra ele ou pra ela, tá? Porque aí também, né, gente? Às vezes a gente assiste aí um filme, assiste uma série, pode ser gatilho para algumas conversas, sabe? Para quem quer ir de uma forma mais indireta, que tá, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Mas eu nunca falei, eu não sei o que que ele vai achar, o que que ela vai achar. Começa aos poucos também, né? Não é fácil para todo mundo mesmo. A gente sexo é algo natural, mas não é, muitas vezes não é conversado com naturalidade que merece, né? Por ser tão natural e tão prazeroso, como o pessoal ali do Ubuntu comentou. Mas tem vários tabus, vários preconceitos, né? Do que pode, do que não pode. Ah, mas se eu praticar de um jeito, quer dizer que eu sou o quê, né? O que que eu vou ser taxado, do que eu vou ser taxada. Ah, o homem, porque ele é muito sensível, porque ele, né, então, não é homem de verdade. Tem tanta coisa, sabe, que influencia. Mas a comunicação é bem importante. Às vezes a gente acha que o outro entendeu com o meu olhar, com a minha sobrancelha, assim, levantada, e o outro, que ela tá aqui? Ou nem viu, né? Que aí é uma comunicação não verbal, não percebeu. Eu vejo também isso, né? Muitas pessoas elas têm dificuldade de contato visual aí, e esse contato ele pode ajudar muito na intimidade, né? Essa percepção, o olhar um para o outro. Vocês podem exercitar com vocês primeiro, né? Se olhem no espelho, olhem para vocês no espelho, nos olhos, assim, como é que vocês se sentem? Percebam isso. Depois tentar exercitar com a parceria também. E aí tem essa comunicação não verbal, que pode ser assim uma expressão facial ali, né, durante a relação. Pode ser aí um redirecionamento dessa mão, né, onde é que tá tocando, de que forma que tá tocando. E pode também a questão um pouco mais pro verbal, né? De um gemido que possa tentar aí demonstrar que tá prazeroso, que tá gostando daquele momento. Então a gente, assim, nosso corpo todo ele pode comunicar ao outro, né? Se você está gostando ou se não está gostando. E o pós também, né? O pós-relação sexual, conversar sobre isso. Gostei disso, não gostei daquilo. Isso foi diferente, eu gostei. Acho que a gente pode tentar, né? E muitas outras coisas que podem ajudar nas primeiras fases. Inclusive, pensei agora, né? De desejo, de excitação, de casais que estão aí há mais tempo juntos. Procurar contos sexuais, procurar algumas coisas relacionadas à fantasia. Ainda quero trazer também esse tema para poder
trazer momentos diferentes, estímulos diferentes, né? Poder aí também contribuir para esses momentos juntos. Deixa eu ver aqui, a Grace também comentou. Eu tô gostando, vocês são tão participativos hoje, gostei disso. Tem muitos homens ainda que não buscam dar o prazer pelo machismo. Tem as duas coisas, né, Grace? Tem isso de entender que a parceira tem tanto direito quanto de prazer, né? É tão merecedora quanto. Mas também tem, às vezes, aquele que se sente 100% responsável pelo prazer e por a parceira chegar ao orgasmo. E aí, poxa, é uma relação, né? A relação é produto de envolvimento de duas ou de mais pessoas, como eu já comentei com vocês. Às vezes tem aí o poliamor, né? Um grupo de pessoas em relação. Mas assim, é um produto, então cada um vai contribuir ou não para isso. Porque o que eu vejo às vezes dos homens também é assim, eu tenho que. E aí isso é sinônimo de virilidade, né? De orgulho. Mas até que ponto? E até que ponto a gente às vezes também tem a expectativa de que o cara, por ser homem, ele sabe tudo sobre sexo. Ele sabe como fazer uma mulher feliz, né? E aí entra o que o Goku falou antes das individualidades também. Às vezes o que uma mulher gosta, a outra não gosta. Tem até, né? Não gosta mesmo, quer saber. Então, Consuelo, bem-vinda. Deixa eu ler também aqui um outro comentário da Ubuntu. A autoestima e a preocupação com o prazer da parceira é importante, ok? É importante. Eu entendo que, assim, quando a pessoa tá numa relação amorosa, né, afetivo-sexual, que a gente hoje tá falando de orgasmo, uma palavra-chave é a reciprocidade, né? Então, assim, tudo bem a questão do amor próprio, de a gente se perceber se tem prazer, se sente prazer, se chega ao orgasmo ou não, mas considerar o outro também, né? Porque daqui a pouco não é mais relação, aí é a questão de sozinho, sozinha, e tudo bem também, né? Agora, quando a gente se propõe a estar numa relação, entra muito do que o Ubuntu trouxe mesmo, de você poder aí ser empático, ser empática, né? Perguntar ao outro, tentar aí também proporcionar que o outro chegue também ao orgasmo, né? A Rafa, esteticista, também tá aqui conosco, a Angelita, a Edi, Paula. Pessoal, aproveita e envia aí no aviãozinho também, né? Para os amigos, para as amigas, para todos, que todos temos direito, né, ao orgasmo, sim. Paula, nossa, esse assunto, gente, vai super longe, tem muita coisa para ser falada, né? Que tem muitas influências, mas de forma geral é o que eu trouxe para vocês. Até vou recapitular aqui para ver se eu não esqueci, porque a gente me empolgo. Autoconhecimento, né? E como você se sente quando você se olha aí no espelho, olha a sua vulva, olha o seu pênis. Né? Até eu postei essa semana também sobre a diversidade das vulvas, porque às vezes, ai, mas a minha é feia. A gente é campeão aí enquanto país com relação às cirurgias plásticas nessa região, gente, para ver como que tá essa situação de não gostar, de não achar bonito, né? Então, primeiro, autoconhecimento, segundo, relaxar, né? Seja aí para proporcionar autotoque ou a masturbação ou para uma relação sexual, o relaxamento, a atenção plena é bem importante. Conseguir perceber essas sensações, né, durante os toques. Foco nessas sensações e a comunicação em caso aí de envolver parceria. Alice, entendi, muito legal, Ju. E pode haver orgasmos múltiplos, orgasmo vaginal e orgasmo clitoriano. Isso, a gente fala aí da questão dos múltiplos, é muito do que eu tinha comentado, né, Liz, de que, por exemplo, o homem, geralmente aí nessa última fase, ele vai precisar de um tempo para iniciar novamente uma resposta sexual, né? E a mulher, ao longo da relação sexual, ela pode ter vários orgasmos, sim, tá? E aí o clitoriano, a partir da estimulação do clitóris, só lembrando que ele é bem maior do que a gente
achava há algum tempo, né, que se falava do ponto G, que a gente achava que era só essa parte visível, externa, mas que a gente tem toda uma parte interna, não visível, que pode ser estimulada, tá? Então, sim, daí, né, pensando nesses estímulos, e aí o vaginal envolve aí estimular o canal vaginal, que é mais interno, que eu tinha mostrado para vocês. Aqui, quase mais lá pertinho do ânus, tá vendo? Né? Muitas vezes, inclusive, gente, uma dica bem legal, que agora que a Alice perguntou isso, eu lembrei, dá pra fazer a penetração e junto procurar estimular, seja a mulher mesmo estimular a região clitoriana ou o parceiro, né? A depender da posição, ele pode tanto penetrar quanto estimular aqui também, tá? Porque daí a gente consegue, digamos assim, potencializar, né, o prazer. E aí a gente tá estimulando tanto o canal vaginal quanto o clitóris, que aí tem mais chances, porque ele tem muito mais fibras nervosas, né? São mais de 8.000. E aí é legal também, eu fiz uma indicação ontem daquele documentário Clitóris, né? O Prazer Proibido, que fala muito dessas questões de cultura machista, de até pensando assim das pesquisas quanto a sexualidade feminina e a sexualidade masculina, a feminina vem muito depois, assim como tantas outras questões do feminismo, das mulheres, né? Então, gente, dá muito pano pra manga mesmo essa conversa, viu? E aí, foco nas sensações, comunicação, né? A Manuela também entrou aqui, bem-vinda, Manuela. A Malvina, tinha sentido sua falta, bem-vinda. Ubuntu e Collagenes, é isso? É isso aí, pessoal. Mais algum comentário, alguma dúvida? A gente, olha, conversou muito hoje, já estamos quase finalizando aqui a live. Sabia que seria uma live muito quente, pessoal. Tem aí comentado, me enviado comentários e perguntas ao longo da semana sobre orgasmo. E algo bem importante, tá? É a ideia de aproveitar a caminhada, sabe? O processo. Às vezes a gente vai para relação sexual, eu tenho que ter um orgasmo, e o foco fica nisso, não fica ali, como eu falei antes, nas sensações, em como é cada toque, sabe, aproveitar a viagem e não esperar chegar ao destino. É por aí. É o recado que eu tenho para deixar para vocês, que vocês possam aproveitar a viagem, porque o orgasmo ele acaba sendo consequência. Claro que assim, Ju, eu nunca consigo. Talvez uma ajuda aí profissional seja bastante pertinente, alguma coisa aí tá atrapalhando de alguma maneira. Mas também ir para a relação com foco no orgasmo geralmente não funciona, tá? Então, foca no processo. Faz aí as preliminares, né? Tenha bons momentos com a sua parceria ou sozinha, sozinho, e perceba essas sensações e como a excitação vai aumentando, e aí depois a tendência é que você tenha um orgasmo, ok? E aí, fiquem à vontade, gente, enviem essa live para mais pessoas. Fiquem também à vontade para me enviar novos temas para que a gente possa conversar, enviar dúvidas. Eu tô aqui para isso. E, por fim, eu quero deixar uma frase aqui do Eduardo Galeano, que eu li aí no livro, o Pequeno Livro da Sexualidade Positiva para Mulheres. É um livro que eu recomendo, além do documentário, né, que eu indiquei ontem. É um livro bem legal que traz muito dessa problematização do que influencia a sexualidade feminina. E a frase diz o seguinte: a igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. Aproveitem a festa
e me acompanhem por aqui nas próximas lives. Um beijão! Ai, Estela, facilita, tá, Estela? Só respondendo rapidinho aí a questão do sexo anal, o orgasmo precisa de estimulação do clitóris. É que facilita porque tende ao relaxamento e aí consegue facilitar a questão do sexo anal, tá, Estela? Mas a gente pode aí pensar em uma próxima live com esse tema também. Se você quiser, me manda ali no direct depois que eu vou anotar aqui para uma próxima, tá? A gente poder detalhar um pouquinho mais sobre isso, ok? Beijos, bom final de semana e até mais!